Eu quero chamar a Cecília Oliveira, diretora executiva do Instituto Fogo Cruzado. Peço desculpa, Cecília, você ficou esperando há muito tempo aí. A gente estava aqui nessa cobertura num dia muito difícil, um dia muito triste. Queria até iniciar com essa questão que a gente estava agora ouvindo até o capitão Rodrigo falando. Você também acredita que nós estamos vivendo uma guerra? O que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma guerra? Olha, é uma boa pergunta para poder começar, porque se a gente for analisar, né, o conceito de guerra em si, de acordo com leis internacionais, não estamos. Mas, de fato, a gente não pode ignorar o tipo de situação que a gente vive aqui, que é isso. São conflitos urbanos muito específicos e que a gente precisa, de fato, encarar toda essa complexidade que ele tem. O Pimentel estava mencionando essa questão do domínio dos territórios e depois ele também mencionou essa presença do crime, né, das facções não apenas do Rio de Janeiro, mas fora do Rio de Janeiro. Isso é algo que a gente precisa levar em consideração, porque o Comando Vermelho não é um problema só do Rio de Janeiro mais, né? A facção ela atua em vários estados do país e também fora do país, está presente aí em todos os países da América Latina. Então a gente precisa, inclusive, pensar em conceitos muito específicos para poder adaptar a realidade brasileira, porque a gente vive casos extremamente específicos de conflitos urbanos, né? E que é isso, já superaram aí as barreiras estaduais. A gente precisa, de fato, de uma gestão da segurança pública que não seja de governador por governador. A gente precisa de uma coordenação nacional, inclusive. Cecília, aí pegando isso que você acabou de dizer e olhando para o que aconteceu ontem. Acabamos de ouvir o governador. Aliás, tem a fala do governador, há pouco importante colocar. Vamos ouvir o que o governador acabou de dizer a respeito da operação de ontem. E ele lamentou a morte dos 4 policiais na entrevista coletiva feita há pouco. Vamos ouvir. E como momento final, mais uma vez, queria me solidarizar com as famílias dos nossos 4 guerreiros que ontem deram a vida para libertar a população. Aquelas foram as verdadeiras 4 vítimas que tivemos ontem. De vítima ontem lá, só tivemos os policiais e eu rogo a Deus pela vida desses policiais e pelo conforto às suas famílias. Eu já determinei que essas famílias sejam completamente amparadas e protegidas pelo Estado para que a gente possa valorizar a nobre ação de pagar com a própria vida pela defesa do bem comum, pela defesa da justiça, pela defesa do Estado democrático de direito e pela liberdade dos nossos irmãos cariocas e fluminenses. Cecília, aqueles 4 policiais são as únicas vítimas do que aconteceu ontem. Como é que você definiria o que aconteceu ontem, o que está acontecendo neste momento no Rio de Janeiro? Eu acho que o Cláudio Castro é um hipócrita, né, que faz conta com o sangue dos outros para poder ser palanque dele. Então ele está em cima do corpo dos policiais, houve moradores baleados, né? Inclusive a gente nem sabe o número total de vítimas de balas perdidas, e ele não pode ignorar que há sim outras dezenas, centenas de vítimas, porque a cidade parou. Então, aquelas pessoas que não conseguiram ir para o trabalho também são vítimas. Os comerciantes que não abriram os seus negócios também são vítimas. Mas o Cláudio Castro, ele não faz esse tipo de conta. Ele acha que operação policial de sucesso a gente se mede só com o corpo. Se isso fosse o suficiente, o Rio de Janeiro já estaria completamente em paz. Ninguém teria problema aqui, porque toda vez que a gente tenta resolver um problema, a gente mata meia dúzia, 2 dúzias, agora centenas. E a gente continua debatendo exatamente as mesmas coisas que a gente debatia na década de 80, na década de 90, porque a gente continua aplicando exatamente as mesmas soluções que já deram errado, né? E o que todos os dados mostram é que o alcance das facções aumentou. O alcance das milícias aumentou. Então, o alcance de todos os grupos armados existentes no Rio de Janeiro só aumentou no decorrer dos anos. Então, é realmente uma hipocrisia ele dizer uma coisa dessa, porque a cidade ficou de joelhos ontem. De joelhos. Então, ele chama isso de uma ação bem planejada e falar que uma ação que parou uma cidade do tamanho da cidade do Rio de Janeiro só tem 4 vítimas, ele está precisando aprender a fazer conta.
Ronilson, sua Agora, pergunta. Cecília, queria trazer um outro ator importante para essa conversa, que é o Ministério Público, né? Porque na entrevista coletiva, o Cláudio Castro enfatiza esse lugar do Ministério Público, inclusive participando do planejamento da operação, de acordo com a operação. Então, esse ator que tem, inclusive, a responsabilidade do controle sobre as polícias, de fiscalização, de que a ordem jurídica, né, que ela seja respeitada, os protocolos obedecidos, garantia da vida, dos direitos, etc. O que esperar do Ministério Público, que é um ator que também precisa ser cobrado, porque essa não é uma conta que fecha só com a hipocrisia e a irresponsabilidade do Cláudio Castro, nem da instituição Polícia Militar controlada por ele, mas de um órgão que deveria impor algum tipo de controle, de coerência e de cuidado sobre essa instituição, e não fez. E nas palavras de Cláudio Castro, inclusive sendo uma parte concordante da operação como ela aconteceu. Queria que você falasse dessa responsabilidade compartilhada nessa tragédia que nós tivemos ontem. Excelente pergunta, Ronilson, porque, de fato, quando a gente debate segurança pública, o Ministério Público geralmente fica de fora, né? E seja isso na questão das responsabilidades, na questão da fiscalização da atividade policial, que é função primária aí do Ministério Público. Então, é muito bom que você traga esse ator tão importante para o debate. Antes da gente conversar aqui, o Rodrigo Pimentel ele mencionou, inclusive, a operação lá do Jacarezinho, e ele trouxe a lembrança de que houve algumas ações ali, né, que o Cláudio Castro também tinha chamado de sucesso e que foram crimes cometidos por policiais. Depois o Ministério Público, inclusive, investigou alguns dos policiais porque tinha testemunhos dissonantes. Depois ficou comprovado que houve o desfazimento de cena, né? Então, foram plantadas ali armas, granadas. Então, esse tipo de situação a gente já sabe que acontece, né? E a última vez que uma chacina dessa monta aconteceu, a gente viu o que aconteceu. Então, obviamente que a gente precisa prestar muita atenção em uma chacina que é 3, né? Acho que Fabíola, inclusive, atualizou o número, 4 vezes maior do que o que aconteceu no Jacarezinho. Então, é muito provável que coisas semelhantes venham a acontecer, como mesmo mencionou o Rodrigo Pimentel. Então, é muito importante que o Ministério Público ele esteja presente nesses debates para poder apurar o que foi feito, não deixar que se repita o que foi feito na época do Jacarezinho e cobrar a responsabilidade desses policiais. Os policiais que estavam sendo investigados no Jacarezinho ainda aquilo não acabou. E a gente já tem uma outra para poder colocar na frente. Então, a ação do Ministério Público é importante. E outra coisa que a gente precisa trazer aqui para esse debate é que o núcleo que investiga esse tipo de ação, ele foi desmontado durante o período, ele foi reorganizado e ele ainda não é do mesmo tamanho que ele foi antes de ser desmontado. Isso mostra, inclusive, um enfraquecimento desse núcleo que tem uma importância vital em um estado como o Rio de Janeiro. Cecília, nós estamos vivendo um flagelo que é antigo, e você mesma mencionou na nossa conversa aqui, estamos utilizando fórmulas antigas, velhas, né? Ainda ontem o Cláudio Castro reclamava de que o Rio está sozinho, que o governo federal não ajuda, e ele falava de blindados do Exército, que ele gostaria de ter tido blindados do Exército. Aí vem o Lewandowski, responde, olha, para ter blindado precisa ter uma GLO. A última GLO, a última operação de garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro, foi no 2018, no governo do Michel Temer, aliás, comandada por um general do Exército, que hoje está até preso, o general Braga Neto. E durante essa GLO, mataram a Marielle Franco, o motorista dela, e não há vestígio de benefício duradouro que tenha sido produzido por essa GLO. O que fazer de diferente, Cecília? O que é que está faltando? Não há muita dúvida de que é preciso ter uma colaboração entre governo federal, governo estadual. Agora, o que é que pode ser feito de diferente?
Ótima pergunta, Josias, porque é isso, você mencionou apenas soluções que já foram empregadas em algum momento e a gente está aqui de novo, depois de todos esses anos. Então, a gente está aqui depois de GLO, a gente está aqui depois de intervenção federal, a gente está aqui depois de emprego da Força Nacional no Rio de Janeiro. Então, assim, todas essas ações já foram empregadas e a gente continua aqui com o tráfico cada vez mais forte, ocupando cada vez mais espaço, né? E enfrentando cada vez mais ousadamente o poder do Estado. Então, o que a gente precisa realmente colocar aqui para o debate é que operações desse tipo, elas não enfraquecem o crime organizado, elas ajudam o crime apenas a se reorganizar. A gente viu essa operação ali focada na Zona Norte ontem, mas a Zona Oeste, por exemplo, está caótica desde 2020. Né? Isso precisa ser levado em consideração quando a gente pensa em operações que estão repetindo o modo como agiam. Eu mencionei aqui que parece que a gente está lá em 1980 fazendo as mesmas coisas, né? É o tipo de sensação que a gente tem. Eu estava assistindo aqui o debate que vocês estavam tendo aqui mais cedo antes de eu entrar, e você mencionou a operação da Polícia Federal ali em São Paulo e como que aquilo, né, deu um baque ali no coração financeiro do PCC. Esse é o tipo de ação que a gente precisa ter sempre em mente quando a gente fala de organizações que dependem do dinheiro para expandir. E se elas estão expandindo como estão expandindo, é porque esse dinheiro continua circulando, continua rendendo frutos e continua, de fato, aí sendo usado no seu planejamento de negócios, vamos dizer assim, né? Então, a eficácia real contra o crime organizado, ele precisa levar em consideração não apenas, né, o ataque a esses fluxos financeiros e patrimoniais das facções, mas precisa levar em consideração algo muito importante, que é o combate à corrupção dentro das organizações do próprio Estado. Porque uma coisa que a gente sabe de pronto é que esse tipo de crescimento, esse volume de operações, não apenas financeiras, né? Eles recebem armas, munições, a droga chega. Isso tudo depende da complacência de alguém, porque não tem como uma estrutura deste tamanho se movimentar por si só, sem a ajuda, né, a corrupção de algum ente estadual. Então, eu acho que essas duas medidas, elas são importantes para que a gente comece a falar sobre isso. Eu prestei atenção numa coisa que o Pimentel falou mais cedo, acerca dessa comparação entre as operações que são feitas contra o PCC e as operações que são feitas contra o Comando Vermelho, e, de fato, elas precisam levar em consideração essa questão do domínio territorial. Isso é muito importante para facções no Rio, né? Que, inclusive, tem essa briga entre si, briga com a milícia, briga com a polícia, diferente de como é feito em São Paulo, que tem apenas o combate direto ali com a polícia. Então, o domínio territorial é importante também para a expansão dessas facções. O negócio é que não dá para fazer só uma coisa ou só a outra coisa. E isso é o que nos deixa aqui à mostra diante dessa operação, porque o objetivo era prender o DOCA e libertar aí os cariocas das mãos do Comando Vermelho, que foi o que o Castro acabou de falar nesse vídeo que foi passado aqui antes. A gente nem prendeu o DOCA e nem recuperou o território. E a gente perdeu a vida desses policiais, a vida de moradores, parou a cidade e a gente nem consegue mensurar o tamanho do estrago social e econômico que foi causado. Cecília, só uma última questão muito rápida. A gente sabe que está rolando uma conversa, né, uma reunião de emergência do governo federal. O que o governo federal pode oferecer neste momento de forma rápida e eficiente para o governo do estado? Durante a entrevista coletiva, Cláudio Castro deu até uma declaração, ele colocou até essa imagem nas suas redes sociais, né? Some ou suma, né? Não falou exatamente do governo federal, mas soma ou some, soma ou some. Ele falou sobre isso. Acho que vamos colocar o VT dele, acho importante a fala dele sobre isso. No intuito de somar, seja governador, seja ministro, ou qualquer outra autoridade, é bem-vindo. Quem quiser somar com o Rio de Janeiro nesse momento, no combate à criminalidade, é bem-vindo. Os outros
que querem fazer confusão, que querem fazer politicagem, o nosso único recado é suma. Ou soma ou suma. Porque nós não precisamos nesse momento, não é o que o cidadão fluminense, não é o que o cidadão carioca quer. Ontem ficou claro o apoio da população, porque a população quer uma solução para o dia a dia. E aí, como é que você vê essa declaração dele e o que o governo federal pode oferecer? Como que o governo federal pode somar ao governo do estado? É muito bom a gente assistir o Cláudio Castro falando essas coisas, Fabiola, porque a gente vê que é isso, ele é muito bom em falar coisas, né? Porque ele está falando isso há bastante tempo. Ele já falou, por exemplo, que os grandes inimigos do Rio de Janeiro eram o Zinho, o Tandera, o Abelha. Depois ele falou, olha, agora a gente vai prender o Peixão. E nada disso foi preso. Desses nomes todos, o único preso é o Zinho, porque o Zinho se entregou. Então, essas promessas que o Cláudio Castro faz, elas são todas absolutamente vazias. Não tem uma palavra do Cláudio Castro se sustenta. Ele apenas prova que ele é um governador fraquíssimo, um dos mais fracos da história do Rio de Janeiro. Então, o que resta para ele fazer é realmente ficar postando esses vídeos nas redes sociais para ver se ele consegue algum voto aí para o seu próximo pleito, que provavelmente vai ser o Senado aí na nossa próxima eleição. Então, assim, de todos esses nomes que ele vem repetindo nos últimos 2 anos, né? Ele ficou falando Abelha, Zinho, Tandera, o Peixão, agora vem o nome do Doca, mas é isso. Ele não conseguiu entregar absolutamente nenhuma ação concreta diante de todas essas promessas. E a gente foi vendo essas operações todas, olha, mais uma mega operação, vamos pegar fulano. Outra mega operação, vamos pegar ciclano. Ele não cumpriu absolutamente nada disso. Então, esse negócio do soma ou suma é só mais um vídeo para as redes sociais. Ele não tem absolutamente nenhum resultado concreto para poder disponibilizar para a população.